evidentemente, tenho aqui a missão de defender aquilo que fazemos no Ministério, e fazemos porque temos convicção de que são medidas necessárias, e medidas necessárias justamente para a preservação do meio ambiente, para a defesa da nossa riqueza, da nossa sustentabilidade, também para a continuidade desse legado para gerações futuras, e não há pessoa minimamente razoável que possa negar o valor da defesa do meio ambiente e dessas questões presentes e futuras, creio que colocada por todos até aqui e também pelos que me seguirão. Portanto, quanto a isso, temos absoluta convergência de visões. A forma de fazer isso é que me parece que traz caminhos distintos que também contemplam diferenças entre versões e fatos. Eu cito aqui de maneira muito tranquila alguns pontos que me parecem importantes serem ressaltados, que denotam essa diferença entre as versões e os fatos. Com relação às mudanças climáticas, o governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. Mais do que não nega, o governo permaneceu no Acordo de Paris, o governo manteve inalteradas todas as políticas assumidas, inclusive, por gestões anteriores com relação ao tema. Nada foi interrompido ou cancelado. A forma de fazer, a forma de encaminhar é que muitas vezes é diferente. E isso diz respeito à questão justamente de gestão e eficiência de recursos, de esforços que muitas vezes são necessários. Eu fui destacando aqui alguns temas que me parecem importantes, não dá para exaurir todos, até porque o tema é limitado e eu, como disse, tenho que me deslocar. Mas para responder aqui algumas preocupações. Com relação às unidades de conservação, também não é objeto da nossa intenção extinguir as unidades de conservação. Também não corresponde a versão ao fato. O que se pretende, ao contrário senso, é dar, sim, a concretude, o reforço a esse tema, uma vez que muitas das unidades de conservação foram criadas sem a preocupação de regularização, sem a preocupação de dirimir conflitos, e a principal consequência desses conflitos e da falta de regularização, deputada, é justamente a permanência dessas ameaças à questão ambiental. Quando nós dissemos que faríamos uma análise dos processos de criação justamente para consolidar esse trabalho de unidades de conservação, é justamente para pôr fim, finalmente, a esses conflitos, essas disputas, que, em muitos casos, podem ser resolvidas com questões de muito menor impacto. Às vezes, uma alteração de um pequeno perímetro, às vezes, uma verificação de parte de mudanças de categoria, mesmo nos lençóis maranhenses. Não sei se temos aqui no plenário algum senador do Estado do Maranhão. Foi demonstrado ali... Não, a senhora é Maranhão ou Amazonas? Maranhão, mas desculpe, senador, desculpe, perdão. A senhora conhece bem, melhor do que eu, a realidade. Aquela ponta dos lençóis, portanto, que tem comunidades tradicionais que vivem do extrativismo, ali talvez uma ideia fosse, a ser analisado com critério, ter uma reserva extrativista ao invés de uma unidade de proteção integral que exija a retirada daqueles moradores de lá. Isso só para dar um pequeno exemplo, cuja verificação dos casos concretos é muito distinta dessa dicotomia acabar ou manter. Não é uma coisa tão simples quanto isso. Com relação aos nossos órgãos que desempenham um papel importante nesse trabalho, o IBAMA e o ICMBio, e a frase que tem sido dita do desmonte é absolutamente inverídica. Ao contrário, o desmonte foi herdado. O desmonte foi, pode se manifestar à vontade, o desmonte foi herdado de gestões anteriores. Quem recebeu a fragilidade orçamentária fui eu. Quem recebeu um déficit gigantesco de funcionários fui eu. Quem recebeu frotas sucateadas e prédios abandonados fui eu. Portanto, se houve desmonte houve antes, não agora. Agora é uma tentativa de, através de uma boa gestão e investimentos mais eficientes, reverter esse quadro para que possa cumprir o seu papel. Da mesma forma, com relação ao licenciamento.
há uma tramitação, deputado Rodrigo Agostinho, uma tramitação aqui no Congresso da Lei de Licenciamento, cuja liberdade e autonomia do Congresso para fazer as mudanças que entender pertinentes, os debates que entender necessários, todos reconhecemos. Agora, a visão que nós sempre reiteramos é da eficiência do processo de licenciamento. Um processo moroso não é necessariamente eficiente. Um processo complicado não é necessariamente eficiente e positivo. Se ele tiver objetivos, se ele tiver um critério de funcionamento, uma preocupação grande em se aprofundar com os temas realmente importantes, deixando os temas menos relevantes, eu diria, aqueles que não têm efetivamente o mesmo grau de necessidade de análise aprofundada dos demais, essa é uma lógica de uma legislação que também, como os demais temas que nós estamos nos referindo aqui, também exige a eficiência, a dedicação, a escolha de prioridades, enfim, são critérios que permeiam todos esses campos. E a nossa preocupação é dar efetivamente a esses critérios o valor que ele precisa ter, sob pena de, não o fazendo, termos situações como essa mencionada há pouco sobre a barragem, o acidente de Mariana e de Brumadinho, cuja período interregno entre um e outro de 3 anos não foi suficiente para que o Estado tivesse aparelhado, tivesse feito a estruturação de uma Agência Nacional de Mineração com a quantidade de técnicos necessários. Portanto, foi a deficiência do foco, da gestão, desse devido cuidado que trouxe, eventualmente, esses problemas que corroboraram o risco de Brumadinho pós-Mariana. Então, também para destacar, e aqui foi mencionado com toda a razão pela deputada Joênia, o tema do saneamento. O tema do saneamento se insere no que nós entendemos ser a grande prioridade para a dedicação do Ministério nesse momento, uma vez que os demais temas que eu já vou tratar têm sido bem endereçados e podem ter melhorado a sua eficiência, que é aquele tema que diz respeito aos 80% dos brasileiros que vivem nas cidades, doutora Raquel. 80% da nossa população vive em cidades sem saneamento. Cidades cujo índice de coleta e tratamento de esgoto denota o nosso subdesenvolvimento. Tema esse que não foi objeto de cuidados no passado, em que pese estivesse dentro do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas. Ela estava lá até 31/12/2018 e nem por isso o Brasil avançou no tema do saneamento. O que mostra que não é onde está colocada a Agência Nacional de Águas que determina a dedicação ou não do governo em relação ao tema saneamento. É o marco regulatório, é o foco no resultado, é a preocupação efetiva com a eficiência dessa política de saneamento para ampliar o que não se fez até agora, ampliar a coleta e o tratamento, universalizar essa questão tão importante para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida e também para o meio ambiente. Outro tema da agenda de qualidade ambiental urbana colocada como prioridade é a gestão dos resíduos sólidos e do lixo. Também outro quadro que até hoje não se avançou, quer seja na análise municipal do tema, ou seja, como estão os municípios brasileiros, e tampouco com relação a políticas públicas de outros entes federativos sobre o tema. Basta olhar a situação dos nossos lixões, dos aterros, como é que se fez essa questão do resíduo sólido até agora. Aliás, senadora, eu presenciei um lixão, um aterro, dentro dos Lençóis Maranhenses, dentro. Portanto, simplesmente para dizer que a distância entre o ideal e o real é muito grande. E para aproximar o real do ideal, nós temos que avançar em políticas públicas que reconheçam as nossas limitações financeiras, logísticas, legislativas e operacionais. As diferenças, inclusive, regionais que nós temos no Brasil e que não permitem que se dê o mesmo remédio, a mesma solução para a gestão do tema do lixo, sobretudo, não é igual em estados grandes como o Amazonas, enfim, onde as distâncias, a logística, a infraestrutura é completamente diferente do Sudeste, diferente do Centro-Oeste, diferente de situações do Nordeste, enfim, é preciso reconhecer essas diferenças regionais para que a política pública de solução do tema dos resíduos sólidos e do lixo possa ser efetiva.
Da mesma forma, na agenda de qualidade ambiental urbana, a questão da qualidade do ar. Tema de ontem, inclusive, do evento que aconteceu ontem, da ONU, lá no Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Saúde, e que tem sido também uma das prioridades nossas no tema qualidade ambiental urbana. Soma-se a isso o programa de combate ao lixo no mar. Aliás, quando lançamos o programa Combate ao Lixo no Mar, logo em seguida veio a reunião de Nairobi, da UNEA, que o ministro Herman conhece bem, e o tema lá foi justamente o objeto que tinha sido recém-preparado por nós aqui no plano de combate ao lixo no mar, demonstrando o alinhamento absoluto daquilo que se tem feito com os grandes temas internacionais, mas a necessidade também no combate ao lixo no mar de eficiência, de matérias de resultado, mensuração de indicadores, enfim. Essa questão de gestão, ela permeia todos os temas, porque sem gestão e um investimento correto, você ter a destinação adequada dos recursos, nós não vamos atingir o objetivo de cuidar efetivamente do meio ambiente. Podemos até gastar muito dinheiro, gastar muita energia, recursos humanos, mas o objetivo em si, ele não é alcançado. E nós temos casos concretos aqui, nessa agenda de qualidade ambiental urbana, que comprovam essa tese. Por outro lado, com relação à questão do Código Florestal, eu aqui quero reiterar que entendo que o Código Florestal já deveria estar em plena aplicação, em que pese divergências de opinião de lado a lado, de uma dicotomia que eu não vejo sequer como verdadeira, não vejo a dicotomia do agro com o meio ambiente. Respeitando opiniões diferentes, entendo que o agro brasileiro é um exemplo de sustentabilidade para o mundo. Nós temos as nossas APPs e as nossas reservas legais muito bem preservadas e vêm sendo recuperadas. E só não estão sendo recuperadas em maior velocidade porque há inúmeras iniciativas que colocam em causa uma questão de pacificação legal, sobretudo com relação ao artigo 68 do Código Florestal. Assisti, no passado, várias tentativas de se implementar o reconhecimento do marco temporal e questões específicas que não vem ao caso aqui serem tratadas e que a não possibilidade desse avanço não permitiu que se fizesse o reconhecimento de passivos ambientais e a sua solução, porque traz a insegurança jurídica, traz a imprevisibilidade, e isso milita em desfavor do setor produtivo, sem dúvida, mas milita em desfavor do meio ambiente acima de tudo. Então, entendo que essa previsibilidade, essa questão, me parece fundamental para nós termos um avanço desse tema de preservação do meio ambiente no campo. Com relação às florestas, deputada, eu concordo consigo com relação ao papel das unidades e dos povos indígenas na contribuição para essa conservação. Talvez aqui reconhecer que há uma falta de regularização jurídica, de alternativas econômicas e uma série de outras pressões exógenas a essas unidades, a essas terras, e que, portanto, fazem com que esse conflito permanente ele vá se perpetuando. E nós precisamos, portanto, atacar as causas das pressões. Pressões essas que têm contribuído para essa mineração, que já existe, já está acontecendo ilegalmente em terras indígenas. Portanto, não se trata de discutir a futura e eventual mineração. A mineração ilegal em terras indígenas já é um fato. Fato esse que precisa ser coibido do ponto de vista da sua ilegalidade, precisa ser mensurado do ponto de vista dos danos ambientais, mas precisa ser entendido também a causa da pressão econômica da qual tem decorrido essas pressões sobre as áreas. E aí nos dois casos, nas áreas indígenas e de unidades de conservação. Se nós não olharmos as causas e atacarmos as causas, nós vamos estar sempre trabalhando atrás das consequências. Também me parece importante uma palavra sobre o que falamos aqui do Fundo Amazônia e das atividades que o Ministério pode avançar, aprofundar em termos de parcerias para coibir o desmatamento ilegal na região. As parcerias, inclusive, amanhã será lançado a ferramenta do MapBiomas, que foi construída conosco. Não é uma iniciativa que se pôs à margem. O MapBiomas fez um trabalho bem feito e que se concluiu nesse último tempo em parceria com o IBAMA, com o Ministério. Nós tivemos e temos tido inúmeras reuniões com o representante, o Tasso, que tem feito um bom trabalho. Nos pusemos à disposição para somar dados e informações
e vai, com isso, somar àquela atividade que já tem de monitoramento do INPE, soma-se essa do MAP Biomas, um trabalho importante da Embrapa Territorial, e também é um fato que vem sendo colocado, a necessidade de imagens de alta resolução, quase em tempo real, não existem em tempo real propriamente dito, mas quase em tempo real, para permitir que as ações de fiscalização tenham o acompanhamento dessas imagens como um instrumento importante. Com tudo isso, simplesmente para concluir, senhora senadora, de que esse diálogo feito da maneira civilizada como está sendo feito, essa construção, enfim, com os diversos poderes, as diversas visões, ele busca entender a maneira distinta de cada um de encarar um problema que é reconhecido por todos, a necessidade de preservação do meio ambiente e a nossa visão, que é muito mais de colaborar do que criar qualquer diferença concreta. Mas o meu papel enquanto executivo precisa sempre ser, doutora Raquel, em colocar o tema da eficiência, da boa gestão e dos resultados concretos com aquilo e, sobretudo, os recursos humanos e financeiros que são destinados para isso. E, para isso, conto com a colaboração e ajuda de todos. Muito obrigado.